Olá, amigos, estamos acompanhando aqui no Tiradentes Online, nosso último encontro para encerrar esse curso de exercícios para o próximo concurso da Polícia Militar. A gente tem aqui mais algumas questões para tirar as dúvidas, lembrando que as questões são de certo e errado. Se você errar duas questões, você vai perder um item. Então, muita atenção, muita cautela para evitar qualquer prejuízo na hora de marcar essas questões. Vamos lá, a partir da questão 65, a gente parou na 64 no último vídeo, vamos lá na 65. Questão 65 diz o seguinte: os oficiais QOA, quadro de oficiais administrativos, no posto de tenente-coronel, terão os mesmos vencimentos dos demais quadros. Realmente, quando a gente tem quadros diferentes, independente de ser o QOA, o quadro de saúde, o quadro de capelães, o quadro combatente, seja qual for o quadro, independente do quadro, se eu tenho aqui um capitão QOA, esse capitão QOA vai ter o mesmo salário de um capitão de saúde, de um capitão capelão ou de um capitão combatente. A grande questão é que o item fala em QOA-PM, quadro de oficiais administrativos, e fala no posto que não existe, que é o posto de tenente-coronel. Então, o que torna o item errado é a referência a esse posto, que na verdade não existe. Então, o erro da questão está aqui, tenente-coronel. Por conta disso, a gente já passa para a questão seguinte para não perder tempo. A questão 66 diz o seguinte: o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme está escrito lá no artigo 10 do Estatuto. Além disso, devem ser atendidos outros requisitos cumulativos, ou seja, são 15 requisitos, todos eles como, por exemplo, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. O que é isso aqui? É o candidato ao serviço militar que foi dispensado de lá porque não tinha condições de saúde para permanecer no Exército Brasileiro, na Marinha ou na Aeronáutica. Então, realmente, se ele não pode ser militar federal, por conta de problema de saúde definitivo, ele também não vai poder ser militar estadual. E, além disso, ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 etapas. Questão que está prevista lá no artigo 10 do Estatuto, nenhuma dificuldade. Vamos lá, essa daqui já está correta. 65 errada, 66 correta. 67 vai falar lá da nossa lei 13.407, que é o Código Disciplinar, e diz o seguinte: a hierarquia e a disciplina são a base institucional das corporações militares do Estado e devem ser mantidas em todas as circunstâncias entre os militares. Aqui vem aquela dúvida: todos os militares são obrigados a respeitar a hierarquia e a disciplina? Sim, todos os militares devem respeitar a hierarquia e a disciplina. Professor, mas o militar reformado não está sujeito ao Código Disciplinar, mas está sujeito sim ao Código Penal Militar. Até que a questão está muito bonita, está legal. O problema é que ela diz o seguinte: não existindo prevalência entre os mesmos postos ou de uma mesma graduação. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está falando que se eu tenho um capitão de saúde, por exemplo, que é o SPM, não existe prevalência dele em relação a um mesmo capitão, só que do quadro administrativo. Isso aqui é só um exemplo que eu estou citando para vocês. Logicamente, vocês sabem que existe uma tal de uma precedência hierárquica que diz que quem está no quadro de saúde, no mesmo posto de quem está no quadro administrativo, tem precedência. Por conta disso, questão 67, errada. Dando continuidade, 68, ato do governador do Estado pode convocar para o serviço ativo os militares estaduais da reserva remunerada, muito bem. Artigo 6º, artigo 184, 185 e 186 dizem que o militar da reserva remunerada podem ser convocados pelo governador do Estado. Só que ele diz que, além de poder convocar os militares da reserva remunerada, o governador pode convocar os reformados em caráter transitório, caso que não poderia haver recusa por parte do militar. Essa questão merece uma atenção especial em explicação por conta de 2 erros. O primeiro é que o militar reformado jamais, nunca poderá ser convocado. Em sala de aula a gente tem muitos alunos que confundem a questão da reforma por incapacidade definitiva, aquela que o militar pode passar por uma inspeção de saúde, por uma junta superior nos 2 primeiros anos,
e retornar para o serviço ativo. Mas perceba que ele não foi convocado. Então, a convocação é exclusiva do militar da reserva. O militar reformado não poderá ser convocado. Além do mais, quando se fala em convocação, nós temos a convocação ou designação, e ela pode ser voluntária ou ex officio. No final da questão, vindo aqui, ele diz, não poderá haver recusa por parte do militar. Então, 68 também está errada. 65 certa, 66... Aliás, 65 é errada, 66 certo, e as duas últimas estão erradas. Dando prosseguimento, vamos lá para 69. 69 diz o seguinte, o provimento, o que é provimento? O preenchimento do cargo efetivo dos militares estaduais, que são os postos e graduações previstos na Lei de Fixação de Efetivo de cada corporação militar, é realizado por ato administrativo do comandante-geral. Se aqui eu estivesse falando somente das graduações, realmente quem provê a graduação, quem preenche esse cargo, é o comandante-geral. O problema é, quando eu falo dos postos, eu estou falando dos oficiais, e quem preenche, quem provê esse cargo, na verdade é o governador do estado. Por conta disso, 69, errada. 70. Os militares estaduais, bombeiros e policiais militares terão direito aos seguintes afastamentos. Núpcias, que é o afastamento em virtude do casamento, e luto, em virtude do falecimento, 8 dias. Vamos lá, explicação bem rápida em relação a núpcias e luto. O que eu preciso saber de núpcias? Para ter direito a esse afastamento, eu tenho que solicitar por antecipação a data do evento. Não posso chegar já lá com a certidão de casamento, tá aqui, comandante, casei, eu quero meu afastamento de 8 dias. Não, tem que ser solicitado por antecedência a data do evento. Que antecedência é essa? A lei não explica, ok? Vamos lá, quando eu falo em luto, eu tenho que saber que existem 6 pessoas da família do militar que morrendo, ele vai ter direito a esse afastamento. Aí entra a esposa, né, a cônjuge ou companheira, filhos, irmãos, sogros, pais, todos esses dependentes dão direito a esse afastamento de luto. Condição para que você tenha esse afastamento, que é igual, no prazo pelo menos, ao afastamento de núpcias, 8 dias, é que você apresente lá para o seu comandante imediato essa informação. A partir do momento que ele tomar conhecimento do falecimento, você tem direito também a esse afastamento de 8 dias. Vamos voltar. Quando ele fala em afastamento, ele falou de núpcias e luto e depois veio para a instalação. Instalação, até 10 dias. Perfeita a informação, porque essa instalação é de um prazo variável. Pode ser de no máximo 10 dias, mas pode ser de 8, de 7, de 6, de 5. Quem vai dizer isso aí é o comandante conforme a necessidade do militar. Quando ele vai para o trânsito, que é outro afastamento, a lei afirma, aliás, a questão está afirmando que esse afastamento vai ser de 30 dias, quando, na verdade, esse prazo também é variável. O prazo é de até 30 dias. Pode ser 29, 28, 27, não necessariamente 30 dias. Por conta disso, 70 também está errada. Ok? Dando prosseguimento. 71. Militar poderá ser licenciado por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes. Quando um dependente do militar se encontra doente, ele tem direito a um afastamento chamado licença para tratar de saúde de dependente. Quando o pai ou a mãe do militar se encontra doente, ele tem direito, sim. Um dos filhos também dão direito. Cônjuge, né, a esposa do militar, ou esposo, no caso da militar feminina, também dá direito. Companheira, também, desde que não esteja separado. O grande problema é que nem irmão, nem sogro dão direito a esse afastamento. Irmãos e sogros dão direito a isso aqui, ó, dão direito ao luto, que a gente viu na questão anterior, mas não dão direito a essa licença. Por conta disso, 71 também está errado. Dando sequência, 72. Soldado PM Mauro, que trabalha no quartel do Comando de Policiamento da Capital, foi convocado pela Justiça Eleitoral. Desta forma, obrigatoriamente deverá trabalhar como mesário durante o pleito eleitoral. Quando a gente fala dessa situação, primeiro a gente tem que considerar quem é esse policial. É um policial ativo? É, porque ele está trabalhando conforme aqui a questão. Onde é que ele está trabalhando? Está em atividade operacional, atividade militar ou está na função civil? Conforme a questão, ele está trabalhando no comando de policiamento da capital. Então está em atividade fim, em atividade militar.
Sendo militar ativo, estando em atividade militar, ele está dispensado de trabalhar tanto na justiça eleitoral como de compor o júri em qualquer julgamento. Então, quando a questão diz que ele deverá, que ele é obrigado, obrigatoriamente, como diz aqui, deverá trabalhar como mesário, o item também vai se tornar errado. Parece que essa folhinha só tem questões erradas. Até agora tudo errado. Vamos para 73. A LTIP, a licença para tratar de interesse particular, terá um prazo máximo de 2 anos. Beleza, a LTIP realmente ela pode durar até 2 anos a critério do interessado. Lembrando que a LTIP você não precisa apresentar qualquer argumentação, você não precisa insistir dizendo o motivo pelo qual você precisa se afastar. A LTIP muitas vezes se confunde com a licença para tratar de saúde dependente e a gente deve conhecer as diferenças das duas. A LTIP, primeiro, é a licença que o militar só pode usufruir, só pode gozar após 10 anos de efetivo serviço. Já a licença para tratar de saúde dependente, a doença não escolhe momento, então a qualquer momento você pode tirar essa licença. O que elas têm de semelhante? A duração. Tanto a LTIP como a licença para tratar de saúde dependente pode durar até 2 anos. A critério aí dos envolvidos, né? A critério do interessado nessa licença. A questão é, a LTIP também difere da licença para tratar de saúde dependente na questão dos direitos. Desde o primeiro dia, como foi eu que pedi para me afastar por um interesse particular meu, pode ser uma viagem, pode ser um estudo que eu quero fazer fora do país, seja o que for, um interesse particular meu, não preciso justificar qual é esse interesse particular. A LTIP, desde o primeiro dia, gera prejuízo total. Não conta o tempo de aposentadoria, não conta tempo para minha promoção, é como se eu não tivesse na instituição. Inclusive, o direito à remuneração você perde no primeiro dia. Já a licença para tratar de saúde dependente, nos 6 primeiros meses eu ainda tenho garantido meus direitos. Após o 6º mês é que ela se equipara a LTIP para todos os efeitos. Então, quando a questão se refere à LTIP e diz que nos 6 primeiros meses, sem prejuízo da remuneração, o item está errado, porque se ele estivesse falando da licença para tratar de saúde dependente, é que a questão estaria correta, mas o item errado nessa página. Vamos ver aqui se pelo menos a 74 está correta. Com o advento da Lei 15.797, a lei em si não está prevista no edital, mas o que está escrito lá no edital? É importante a gente frisar isso. Lá no edital está dito que vai cair a Lei 13.407, a Lei 3.729, que é o Estatuto, e a Lei Complementar 98 de 2011, que é a Lei da Controladoria. E suas atualizações. Então, se qualquer outra lei alterou o Código Disciplinar, alterou o Estatuto, alterou a Lei Complementar 98, as alterações não caem na prova, não cai toda a lei. Não vai cair tudo da Lei 15.797, mas vai cair, logicamente, o que ela alterou dessas 3 leis que eu acabei de citar. E uma das alterações é justamente o que está previsto aqui na questão. Com o advento da Lei 15.797, os cadetes, os aspirantes a oficial e os alunos soldados deixaram de existir nas corporações militares estadual. Se eu estivesse falando só dos aspirantes, realmente, eles deixaram de existir. Mas os cadetes e alunos soldados continuam existindo. Por conta disso, todas as questões dessa página, da 69 até a 74, todas estão erradas. Vamos lá dar prosseguimento. 75. A praça transferida para a reserva remunerada será promovida em reconhecimento dos bons serviços prestados. Muito embora a lei de promoção não caia na nossa prova, não está prevista aí no edital, o que a gente pode afirmar? Quando ele diz que a praça que vai para a reserva remunerada vai ganhar esse prêmio de ser promovido, o item está errado. Né? Isso aqui é uma dúvida se isso aqui pode cair efetivamente na prova, mas vamos deixar você atualizado e vamos dizer que não existe promoção simplesmente porque o militar está indo para a reserva remunerada. O que existe, na verdade, é uma promoção requerida, que está lá na Lei 15.797, mas simplesmente promovido em reconhecimento dos bons serviços, não existe essa promoção. Ok? 76. Assegura-se ao militar estadual o direito de perceber, o verbo perceber aqui está
Está no sentido de receber, em reconhecimento dos bons serviços prestados e de acordo com as normas regulamentares da corporação, recompensas, como, por exemplo, condecorações por serviços prestados, elogios e dispensas de serviço. Condecorações, elogios e dispensas de serviço. O elogio e a dispensa de serviço tanto estão previstos na Lei 13.407, que é o Código Disciplinar, como no Estatuto, na Lei 13.729. Já as condecorações estão somente na Lei 13.729, que é o Estatuto, mas pode, logicamente, cair na nossa prova. Lá no Código Disciplinar tem mais uma recompensa que não está aqui na questão, que é justamente o cancelamento de sanções. Não é porque não está na questão que o item vai ser considerado errado. Realmente, o militar estadual, seja policial, militar ou bombeiro, tem o direito de receber em reconhecimento aí dos bons serviços prestados à corporação várias recompensas, entre elas, como ele diz aqui na questão, como, por exemplo, está dizendo que são só essas, as 3 estão sendo citadas. Então, questão 76, perfeita, corretíssimo. 77. O direito à licença para tratar de interesse particular, de novo eu estou falando da LTIP, e a licença por motivo de doença, essa aqui quando eu não cito dependente, só posso estar falando licença por motivo de doença do próprio militar. É garantida aos militares estaduais, entretanto, aí vem a condição, para ter direito à LTIP ou a licença para tratar da minha saúde, problema de doença, em ambos os casos, o tempo da licença gera prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço e ou contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação. Vou repetir, a gente está falando da LTIP e da licença por motivo de doença. Se eu estivesse falando somente da LTIP, se a informação fosse referente somente a essa licença, eu não estivesse falando dessa licença por problema de doença, o item estaria correto. Realmente quem está de LTIP perde o direito, gera o prejuízo na sua remuneração, no período ele deixa de receber sua remuneração, não conta tempo de serviço ou contribuição, ou seja, o militar tem 30 anos, mas nesses 30 anos ele tirou um ano de LTIP. Ele vai ter que tirar mais um ano de serviço para compensar, porque aquele ano de LTIP não contou. E também não conta para a antiguidade no posto ou na graduação. A questão é que a 77, ela se referiu à licença por motivo de doença, que não existe esse prejuízo. Esse prejuízo não vai ocorrer no caso dessa licença. Por conta disso, 77 está errada. 78, nos termos do Estatuto, nos termos da Lei 13.729/2006, que é uma das leis previstas aí no edital, não faz jus às férias regulamentares o militar estadual que esteja aguardando solução de processo de inatividade, nem o que esteja matriculado em curso de formação para ingresso na corporação. Quando a gente fala de férias, é importante frisar, só uma explicação aqui rápida, é importante nós registrarmos que ao falar de férias, as férias são obrigatórias, estão lá no artigo 59 do Estatuto, você vai ver tudo que se refere a férias. O militar vai ter direito às férias de 2016, quando? Somente em dezembro de 2016 ou no ano seguinte, em 2017. Quando esse militar tirar férias, no mês que ele tirar férias, ele vai receber o salário dele e mais 1/3 da sua remuneração. Ele vai receber, além do seu salário normal, mais 1/3. O senhor me explica melhor? Se ele recebe aqui, sei lá, 6 mil reais, no mês que ele tirar férias, ele vai receber esses 6 mil mais 2 mil reais referente a 1/3 de férias. Quando o militar tira as férias, ele pode usufruir as férias os 30 dias de uma vez ou 15 dias e depois os outros 15. Ele pode dividir as férias em 2 períodos iguais. São várias as informações em relação a férias. Uma delas diz que já no curso de formação, o militar tem direito a férias. Lógico que, se eu estou falando do curso de formação de praças, ele dura menos de um ano. Para tirar férias, a legislação diz que o cidadão tem direito a férias quando ele tem 12 meses de serviço prestado. Se ele tirou, sei lá, o curso durou 6 meses, ele trabalha mais 6 meses,
já teria direito a usufruir suas primeiras férias. Porém, a lei garante que se o militar iniciou, se ele deu entrada no pedido de reserva remunerada, quem já conhece um pouquinho da legislação sabe que ao dar entrada nesse pedido, o militar vai aguardar 90 dias a publicação, e se essa publicação não sair em 90 dias, ele vai aguardar essa publicação em casa. Muito bem. A questão é, ao estar em casa, mesmo estando na condição de agregado, e o que é agregado? É um militar ativo que não ocupa vaga na escala hierárquica. Ele ainda é militar ativo. A lei está garantindo, está dizendo para a gente, e a questão está afirmando isso, que não faz jus às férias regulamentares o militar que esteja aguardando solução de processo de inatividade. Perfeito. Realmente tem razão, porque é essa informação que eu acabei de explicar. O cara já está em casa, para que ele vai querer férias? Ele vai querer férias por conta disso aqui, ó. Que aqui dentro de férias tira um terço a mais. Então a lei já garante. Nem invente de pedir, porque você não terá direito. Só que a questão diz ainda, nem o que esteja matriculado em curso de formação para ingresso na corporação. Sendo assim, o item fica errado. Vamos lá dar um sprint final para dar tempo de resolver tudo. A 79. Consideram-se dispensas do serviço as autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço em caráter temporário. Ele está afastado totalmente, mas é por um período determinado. Nesse caso, não há prejuízo da remuneração integral nem da contagem de tempo de efetivo e de contribuição. Então, não vai ter prejuízo em relação à contagem do seu tempo efetivo, de efetivo serviço, nem tampouco de contribuição. Desta forma, o item está correto. Vamos lá para as 10 últimas questões, para a gente concluir nosso material. 80. Ao militar estadual é expressamente assegurado o direito de recorrer ou interpor recurso, questão que caiu nos últimos concursos aí, quando se julgar prejudicado ou ofendido, a qualquer ato administrativo, no prazo de 120 dias. A questão é, esse prazo de 120 dias é um prazo da regra geral. A regra geral, você vai ter 120 dias para recorrer sempre que você se sentir prejudicado. Fui prejudicado, vou recorrer, interpor recurso, dar entrada no recurso, quando eu me sentir prejudicado. A questão é, não é em qualquer ato administrativo. Você pode lembrar aí o caso da reconsideração de ato, do recurso hierárquico, você só tem 5 dias para dar entrada. Então, por conta disso, esse item que caiu, inclusive, nos últimos concursos aí, ó, está errado. 81. Na Polícia Militar do Ceará, o quadro de oficiais policiais militares, o que é o PM, não tem precedência sobre o quadro de oficiais da administração. Nós já resolvemos uma questão parecida agora há pouco, e na verdade a gente sabe que o quadro que tem a maior precedência é justamente o que é o PM. Sendo assim, 81 também está errado. 82. Os militares estaduais nos crimes militares, só nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado em primeira instância. Por quê? Porque em segunda instância, o julgamento ou é feito pelo Tribunal de Justiça Militar do Ceará, mas como não existe esse tribunal, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça Comum. Então, o julgamento pela Justiça Militar só é garantido realmente em primeira instância. Então, o item está perfeito. 83. Ao ingressar na Corporação Militar Estadual, a praça, tão logo tenha adquirido grau de instrução compatível com perfeito entendimento de seus deveres como integrante da respectiva corporação, deve prestar compromisso de honra de caráter solene na presença de tropa ou guarnição formada, no qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Quem já deu uma estudada aí no material deve ter visto que após o curso de formação, para que a praça seja nomeada, ela vai jurar defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida. E é cada vez mais verdadeiro esse juramento, até porque, infelizmente, muitos policiais têm tombado em serviço em todo o país. Então, é realmente uma informação prevista no Estatuto, e a 83 está correta. 84.
Enquanto não concluir o curso de formação, o aluno soldado submetido a procedimento de apuração de responsabilidade administrativa e disciplinar está sujeito apenas, palavrinha-chave, às disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Essa questão também merece uma observação. Eu tenho dito muito em sala de aula que vocês não devem confundir a prática com a teoria. Isso aqui na prática até estaria correto. A questão é, eu tenho que responder a minha prova conforme que está escrito na lei. E a lei diz que enquanto você estiver no curso de formação, você está sujeito às regras do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado e também está sujeito às regras do Código Disciplinar. Sendo assim, questão 84 está errada. Vamos lá, para finalizar, o último slide, temos aqui 85. O cabo PM Salomão, por estar na condição de militar reformado, por incapacidade definitiva, problema de saúde, jamais poderá retornar ao serviço ativo da corporação. Vamos lá. Não confunda isso com convocação. O que a lei determina em relação ao militar reformado por incapacidade definitiva? Se nos 2 primeiros anos, está lá no artigo 194, se nos 2 primeiros anos o militar for inspecionado por uma junta superior de saúde e essa junta superior de saúde disser que essa junta aqui se equivocou, que não precisava reformar o militar, ele vai retornar ao serviço ativo, sendo adaptado logicamente conforme a sua condição de trabalho. Então, quando a questão diz que jamais o militar poderá retornar ao serviço ativo, logicamente que o item está errado. 86. O subtenente não poderá frequentar o curso de habilitação de oficiais quando estiver submetido a processo regular, que é o Conselho de Disciplina, ou indiciado em inquérito policial militar. Perfeita informação. Essa informação está lá no artigo 24 do Estatuto. 87. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares, pois a subordinação não afeta de nenhum modo a dignidade do militar estadual e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada e disciplinada de precedência funcional. O cidadão que elaborou essa questão, elaborou muito mal inclusive, ele apenas copiou e colou o conteúdo da lei, essa informação está lá na lei, e no finalzinho trocou certa informação, que diz que a dignidade do militar estadual decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada e disciplinada da instituição, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Por conta disso, o item se tornou errado. Mal elaborado demais, mas é o tipo de questão que pode cair na prova, porque a qualidade da organizadora é questionável. 88. A precedência entre os militares estaduais da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional. Quando a gente fala em precedência, realmente a precedência ela é estipulada, ela é estabelecida em casos de definição de um militar ser mais antigo que o outro. Porém, quando você tem os casos de precedência, a precedência acaba sendo superior à antiguidade. Por conta disso, 88 está correto. Para finalizar o nosso curso, para finalizar aí as questões, a gente tem aqui a 89, que diz o seguinte: o edital do concurso público estabelecerá as notas mínimas das provas do exame intelectual, as performances e condições mínimas a serem alcançadas pelo candidato nos exames médico, biométrico, físico, toxicológico, psicológico e de habilidade específica, quando for o caso, nem sempre exigido essa habilidade específica, disciplinará os títulos a serem considerados, os quais terão caráter apenas classificatório. Vamos lá, pessoal. A questão 89 fala do edital. Burro é o candidato que não leu o edital completo, porque o edital ele não só vai trazer o conteúdo da prova, não só vai trazer o salário e as condições do seu trabalho. Geralmente o candidato lê ali o salário, vê o que vai cair na prova e não lê mais o edital. É importante que você leia, porque o edital vai dizer os problemas de saúde que você não pode ter. Esse edital, por exemplo, estabeleceu que o candidato não pode ter tatuagem visível na utilização do uniforme. Então tem várias informações, tem várias regras que são importantes que você tome conhecimento para que você possa participar desse certame. Então a questão que traz essas informações, ela não traz qualquer contradição,
e realmente, quando for exigido o título, que não é o caso desse concurso, esses títulos terão apenas caráter classificatório. Então, questão 89 correta. A gente só tem aqui para concluir nosso curso de exercício, desejar boa sorte, desejar que você intensifique os estudos nessa reta final e, se Deus quiser, dia 25 de setembro você vai estar lá com a cabeça muito tranquila para fazer uma prova e obter essa aprovação. Pessoal, boa sorte, até a próxima, se Deus quiser, estamos à disposição.